queria nessa manhã convidar um dos preletores desta manhã. É uma pessoa que eu só conhecia de ouvir falar, né? E hoje eu tive a oportunidade de conhecê-lo presencialmente, mas ouvi falar muito do trabalho que ele realiza ali em Sorocaba, Igreja da Família, né? Igreja da Família ali em Sorocaba, Pastor Eduardo. Eu queria convidar o Pastor Eduardo para vir à frente. Vamos saudar a vida do Pastor Eduardo. Pastor Eduardo foi nos apresentado através do pastor Rafael, que já teve a oportunidade de estar ministrando lá. E o trabalho dele ali em Sorocaba tem sido algo extremamente relevante e marcante para aquela cidade. Eu quero agradecer você ter disponibilizado aí teu tempo para vir até aqui, estar conosco, compartilhando um pouquinho do teu coração conosco. Então, fique à vontade, você está em casa, tá bom? Deus abençoe. Cadê o... tá vindo aí o nosso púlpito. Fica à vontade, viu? Bom dia, gente. Graça e paz, amém, queridos? Que honra estar aqui com vocês hoje, nessa manhã especial para a igreja, uma manhã para iniciar um novo fluir, né, do Senhor na vida de vocês, da igreja, e a gente crê muito isso. Para cada estação, Deus tem um novo fluir, né? É assim ao longo da história. Cada estação, Deus traz um novo fluir. Então Ele vai fazer isso também sobre a vida de vocês. E eu estou muito honrado, pastor Fernando, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Eu sou aqui de São Paulo mesmo. Morei toda a minha vida aqui, exceto os últimos 16 anos, quando eu me mudei para Sorocaba para a gente recomeçar a nossa igreja lá do zero, com 30 irmãos. Na verdade eram 24 irmãos adultos e 6 irmãos crianças, pequeninos. E ali nós recomeçamos a nossa igreja, então que era a Igreja Batista da cidade, é ainda, claro, a Igreja Batista da cidade, que na época tinha mais de 50 anos de fundação. Eu sou casado com a Adriana, eu mandei uma apresentação só para vocês verem aqui. Acho que pode colocar aqui para mim, por favor, que começa com a foto, que aí eu vou passando daqui agora. Então, aqui tem minhas redes sociais, se você quiser nos seguir nossa igreja, Igreja Família Online, Igreja de Sorocaba. Nossa igreja, a gente tem outros campos em outras cidades, na Bahia, em Dayatuba, em outros lugares, mas nossa igreja está ali, aqui está minhas redes sociais, se você quiser seguir, pode ficar tranquilo que eu sigo Jesus, e você não vai ter problema com isso não, viu? Então fique em paz quanto a isso. Mas deixa eu apresentar você também. Essa aqui é a minha família. Aqui à minha direita a minha esposa, que eu sou casado há quase 30 anos, 29 anos, Adriana. E aqui ela está com as minhas 2 filhas, a Rebeca e a Esther. A Rebeca, minha filha mais velha, e a Esther, minha filha mais nova. A Rebeca, minha filha mais velha, é casada com o Murilo, que estava ministrando louvor aqui com o Rafa. Eles são casados e nos deram esses 2 netinhos, que são a nossa paixão. Aqui estou eu, Adriana, com os 2, o Heitor, o pequenininho, e o Romeu. E aqui está o Murilo, a Rebeca e os 2. Então, é a nossa família e a gente tem a alegria de poder servir vocês aqui também. Um prazer muito grande. E também apresentar a vocês a nossa família espiritual, a nossa igreja. Aqui a nossa igreja em Sorocaba, como eu disse, há 16 anos nós recomeçamos com esses 24 irmãos e 6 crianças. Essa nossa igreja tem um pouquinho aqui, acho que só tem essa foto aqui lá da igreja, acho que é só essas aqui. Você pode ver um pouquinho da nossa igreja, mas se quiser nós nos mudamos para esse campus há 5 anos, exatamente 5 anos nos mudamos para esse novo lugar. A gente tinha uma igreja numa região central, um prédio na região central, que foi onde a igreja estava lá há 50 anos. E nós, então, depois da igreja passar por um tempo de crescimento muito grande, a gente precisou ir para um novo lugar. E nós, então, compramos, num milagre muito grande de Deus, uma nova área, que tem um campus de 30 mil metros quadrados, onde a gente está construindo o nosso campus, mas tem muita coisa já lá, e é uma bênção. E você pode, por favor, se passar por Sorocaba, nós estamos na entrada da cidade, e nos conhecer, Igreja Família em Sorocaba, vai ser um prazer receber você lá. Nossa
caminhada tem sido essa. Deus tem nos dado essa graça e esses 24 irmãos se multiplicaram ao longo desses 16 anos. E por isso nós compramos, e o ano passado nós tivemos a bênção também de, mesmo em 2 anos de pandemia, nós conseguimos quitar esse imóvel, que era uma fortuna muito grande para a realidade da nossa igreja, e ainda ir transformando ele ao longo desses anos, e onde está acoplada hoje todos os nossos 10 projetos sociais na cidade. A gente tem muitos projetos relevantes na cidade de transformação de realidade, desde criança até idoso, na área da saúde, em todas as áreas. Se você quiser depois entrar lá no Instagram, nas nossas redes, no YouTube, você vai conhecer um pouquinho. Tem bastante coisa legal para você poder conhecer. A gente tem um trabalho desde criança mesmo até idoso. Nós temos uma vila de idosos, por exemplo, onde os idosos moram, ficam 24 horas sendo cuidados pelos nossos irmãos profissionais da nossa igreja. Temos centenas de crianças que nós atendemos também. Então, fique à vontade, é um prazer estar aqui com vocês. Amém? Vamos à palavra então de hoje? Quero convidar você para a gente falar sobre isso aqui então, fluindo em novos tempos. Sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E pedir para você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 10 e 11. É onde eu vou ficar aqui caminhando. Então, se você está com o seu celular ou a sua Bíblia de papel, não tem problema. Eu vou ler alguns versículos de Atos 10 e 11. Vou na caminhada desses 2 capítulos que, na verdade, marcam uma nova história na vida da igreja. Eu acho que isso aqui é muito importante. Por que Deus pôs essa palavra no meu coração, fluindo em novos tempos? E tudo eu gosto de compartilhar, na verdade, a partir da palavra. Nada da minha ideia, mas a partir da palavra que se renova a cada dia. Porque Atos 10, se você não sabe, marca um recomeço na vida da igreja. Sim, um recomeço na vida da igreja primitiva. Porque Atos 10 marca exatamente 10 anos após o dia de Pentecostes. Então fazia 10 anos que a igreja tinha começado em Pentecostes com Pedro, aqueles 120 irmãos que você conhece o texto, Atos 2, receberam o Espírito Santo, foram cheios de Deus, e ali quase 3.000 pessoas se converteram, e ao longo dos próximos capítulos você vai ver na sua Bíblia a igreja se multiplicando, crescendo, até chegar em Atos 10. Atos 10, Pedro então já tem uma liderança de 10 anos à frente da igreja primitiva. Ele já é o grande apóstolo da igreja, porém ainda em Jerusalém. Porém a igreja ainda não tinha saído de Jerusalém. E por que eu quero falar sobre fluindo em novos tempos? Porque em Atos 10 começa um novo tempo para a igreja. Porque Atos 10 é a primeira vez, olha isso, a primeira vez que os apóstolos vão sair do território judaico. É a primeira vez que eles vão sair para pregar para alguém que não era do povo judeu. Apesar de em Atos 1:8 receberem o chamado do Espírito, Jesus mesmo dizendo para eles: vocês vão ser minhas testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Até Atos 10, eles ainda não tinham saído de Jerusalém. Eles não tinham sequer pisado fora do território judaico. Atos 10 é a primeira vez que Pedro vai sair do território judaico para pregar para um gentil. Atos 10 e 11 vai falar da conversão e do batismo no Espírito Santo, ou da descida do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo, você pode chamar como você quiser, que acontece na casa de Cornélio. E aí é interessante esse texto, se você não conhece, nunca leu, pois eu encorajo você a ler os 2 capítulos, 10 e 11, para ver por quê. Há um fenômeno que acontece em Atos 10 que você não vai encontrar em nenhum outro lugar da Bíblia. Porque somente na casa de Cornélio é que toda a sua família e seus amigos que ele convidou para aquele encontro, todos foram cheios, visitados com o Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, igualzinho no dia de Pentecostes, no mesmo dia. Imagina você, toda a sua casa, num único culto, ser batizada com o Espírito Santo. Não é quem é crente, quem não é crente, quem estava na igreja, quem não estava, quem estava mais ou menos. A Bíblia diz que
todos da casa de Cornélio foram cheios do Espírito Santo no mesmo dia, no mesmo culto, na mesma hora. O Espírito Santo veio sobre eles. E por que em novos tempos? Exatamente por isso. Porque isso vai deixar espantado Pedro. Vai deixar espantada a liderança da igreja. Porque ele chega num novo território, os caras não são judeus, Cornélio é um centurião romano, e ele é cheio do Espírito Santo igual os judeus. Ele diz: o que está acontecendo aqui? Como é que pode, eles que não são judeus, os caras, eles nem tinham se batizado nas águas ainda. E toda a casa de Cornélio é cheia do Espírito Santo antes de se batizarem nas águas. Então Deus vira de ponta cabeça tudo que estava acontecendo na igreja primitiva e começa um novo tempo com Pedro a partir de Cornélio. É mais uma renovação de Pedro. Se você estudar a vida de Pedro, você vai ver várias renovações. E não há dúvida que nós estamos vivendo um novo tempo. A gente conversava com os pastores agora. Não adianta você querer voltar a sua vida para a época antes da pandemia. Porque Deus já virou a página, já virou uma estação, já começou um novo tempo, já começou um novo ciclo. Deus já virou isso. E o que a gente precisa entender é o que eu falei, que novos tempos exigem novos líderes, fluindo através do Espírito Santo. É isso que vai acontecer aqui. Vinha um novo tempo na igreja que exigia um novo líder, um novo Pedro, fluindo numa nova unção. E uma coisa que é boa para nós, é que para cada estação e para cada tempo, Deus manda um novo fluir, Deus manda uma nova unção. Deus reparte uma unção capacitadora para aquela estação. Então nós estamos vivendo uma nova estação. Nós entramos num novo tempo, mas irmão, fique em paz. Vem um fluir novo do Espírito que vai nos empoderar para esse tempo, para essa hora, para esse momento. Amém? Então eu quero começar lendo Atos 10, 44. Atos 10, 44 diz exatamente assim. Se você puder ler comigo, vai estar vindo aqui para os telões. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre quantos? Sobre quantos? Todos os que ouviam a mensagem. Sobre todos. É o que eu falei. Toda a casa de Cornélio recebeu a unção do Espírito em um só dia. Presta atenção. Cada estação, como eu disse, Deus manda uma nova unção. Aliás, desde o Antigo Testamento. Olhe para José no Egito, Deus levanta José com uma unção. Olhe Daniel na Babilônia, Deus levanta Daniel com uma unção para um novo tempo. Olhe Eliseu, Deus derrama uma nova unção dobrada sobre Eliseu para um novo tempo após a morte de Elias. Olhe para Josué, Deus lhe dá uma unção nova para um novo ciclo após a morte de Moisés. Olhe para o Pentecostes, Deus dá em Jerusalém uma nova unção para eles a partir daquele momento. Ou seja, toda a Bíblia é recheada disso aqui. O Deus da história, o Deus que governa na história, Ele nos dá uma unção nova, um fluir novo para cada tempo. Agora esse texto de Atos 10 e 11 vai nos entregar algo precioso demais. É o que eu quero dizer hoje aqui para vocês, é o que eu quero compartilhar, é o que eu quero aprender com vocês. A partir da experiência de Pedro, nós vamos aprender como fluir pelo Espírito Santo em um novo tempo. Como é que isso aconteceu com Pedro? Como é que isso aconteceu com aquela igreja? Por quê? Porque na igreja, na palavra, na nossa vida, nada é automático. Repete comigo, nada é automático. A fé, a igreja, não é um botão que você aperta e tudo começa a funcionar do nada. Não é automático, não é um aplicativo que você faz o download e tudo passa a funcionar, não é. Envolve caminhos, envolve passos, envolve trilhas. E aqui Pedro percorreu uma trilha para que esse fluir novo chegasse. Na verdade, Deus o levou para aquela trilha. E eu preciso dizer isso hoje a você. Deus está te levando para uma trilha, um caminho, que Ele vai derramar esse fluir novo sobre a sua vida. Mas passa por uma trilha. Então essa é a minha meditação hoje com vocês. Como é que eu faço então, Eduardo, para a gente fluir nesse novo tempo? Que desafio louco é esse nosso, de viver nesse novo tempo, com tantas mudanças, com mudanças enormes e rápidas, e ainda a gente fluir na direção de Deus, respeitar esse calendário, essa agenda de Deus, como os pastores de vocês estavam falando aqui agora. Esse texto, Atos 10 e 11, vai nos dar 7 passos desse caminho de Pedro, que é o que eu quero dividir com você, para você fluir
para essa liderança, para essa igreja fluir num novo tempo do Espírito. Como é que a gente flui? Como é que aconteceu com Pedro? Vamos lá, eu vou dizer na ordem o que aconteceu com Pedro. Sete princípios, porque são princípios. Não é passo no sentido de coisa fácil, é princípio que você aplica e Deus começa a fluir através da sua vida. Se você quiser fluir no Espírito nesse novo tempo, você vai ter que aplicar esses princípios. Então vamos lá. Para fluir no Espírito num novo tempo, em primeiro lugar, dedique um tempo a sós com Deus. É a primeira coisa. Você vai precisar entender que o fluir do Espírito para um novo tempo só vem a partir dos nossos encontros pessoais com Deus. Dedique um tempo a sós com Deus. Olha o que diz Atos 10:9. Atos 10:9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, que hora, irmãos? Meio-dia. Enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Meio-dia, Pedro foi fazer uma vigília na laje. Meio-dia, imagine você, ele foi orar na laje, no terraço de uma casa, que inclusive se você vai hoje até Tel Aviv, essa casa, ou a casa está ali naquela região, você pode visitá-la. Ele subiu para orar e tudo começou. Olha que loucura isso, gente. O fluir novo do Espírito Santo para um novo tempo começou numa simples oração no terraço, na laje daquela casa. Tudo começou também porque Cornélio, mesmo sem ser judeu praticante, mesmo sem ser um cristão convertido, diz a Bíblia que ele orava, dava ofertas e aquilo chegou diante de Deus. Então tudo começou com a oração. E o que todo líder precisa entender, o que nós precisamos entender, é que a gente às vezes está acostumado achando que o novo de Deus e o fluir de Deus flui daqui para aí. E na verdade ele flui do nosso tempo com Deus para cá e depois daqui para lá. Essa é a ordem. Foi essa a ordem que aconteceu com Pedro. Não surgiu do nada. Ele vai dedicar um tempo em oração. E o que acontece? Atos 10 é aquela visão que você conhece. Ele está orando e Deus o põe em êxtase. Ele tem uma visão, um grande lençol branco com 4 pontas amarradas. E ele vê todo tipo de animal quadrúpede que um judeu jamais colocaria a mão, muito menos comeria. E ele diz assim, uma voz do céu diz para ele, mata e come. Pedro diz, está maluco? Não vou matar não, Senhor, não vou comer não posso tocar nisso. E Deus repete para ele 3 vezes isso e diz, tem 2 homens batendo na sua porta, vá com eles, porque eu vou começar um novo ciclo na sua vida, no seu ministério, na minha igreja, a partir daquela visão. Mas tudo começou aonde, irmãos? Tudo começou porque ele dedicava um tempo a sós com Deus. E de quem que Pedro aprendeu isso? De Jesus. Ele ficou 3 anos e meio com Jesus. E Jesus tinha o tempo todo tempo de secreto, sozinho com o Pai. Na verdade, o exemplo de Jesus nos mostra que, se você ler Lucas 5,16, diz, mas Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Lucas 5,16. E quando você vai estudar a vida de Jesus, você vai perceber que antes de qualquer grande decisão e ciclos e fases no ministério de Jesus, começa com um tempo a sós com o Pai em oração. Todos, quando ele vai escolher os 12 apóstolos, ele tem um tempo de oração. Quando ele vai começar o seu ministério sobrenatural, ele tem um tempo de oração. Quando ele vai para o Getsemane, é um tempo de oração. Perceba como cada fase do ministério de Jesus é a partir disso. E o que acontece com Pedro? O novo na igreja começou no tempo secreto dele. Eu vim aqui para lhe dizer que as grandes mudanças, as grandes transformações e um grande fluir do Espírito Santo na sua vida, na vida da sua família, da sua igreja, começa no seu tempo a sós com Deus. E se você quer essa revolução, e se você quer essa unção, e se você quer fluir num novo tempo, primeiro você tem que fluir num tempo a sós com Deus. Por quê? Porque o aspecto mais importante da oração não é o que eu falo para Deus, é o que Deus fala para mim. Esse é o aspecto mais importante da oração. Porque orar não é você despejar a sua lista de pedidos e intercessões a Deus. O aspecto mais importante da minha vida de oração é o que Deus fala comigo quando eu estou com Ele. É ali que Ele me envia os novos ciclos, e foi isso que aconteceu aqui. É isso que a gente tem que aprender. Aliás, se você não sabe, na sua Bíblia há 3 orações muito perigosas de se fazer.
As 3 orações mais perigosas da Bíblia não foram feitas em público, não foram feitas em grandes reuniões, elas não foram feitas em grandes conferências. As 3 orações mais perigosas da Bíblia foram feitas em encontros a sós com Deus. A primeira delas é de Davi, uma das orações mais perigosas. Tem crente que nem quer fazer essa oração hoje. Davi diz, Salmo 139, sonda-me, Deus, e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho do bom. E tal. Você conhece o texto. Por que essa é uma oração perigosa? Porque pedir para Deus te sondar é muito perigoso. É muito perigoso. Sabia? A gente sabe que Deus sabe de tudo sobre nós. A gente sabe que Deus já conhece tudo sobre a nossa vida. Davi sabia que Deus sabia tudo sobre ele. Mas quando ele diz sonda-me, ele está dizendo, Deus pode visitar as entranhas dos meus desejos, as áreas ocultas que ninguém conhece. Porque a sua vida tem várias áreas. Tem áreas que você conhece e ninguém conhece. Tem áreas que todo mundo sabe. Mas quando Davi está dizendo isso, ele está falando, pode sondar. Sabe o que é isso? Davi está dizendo, pode sondar o meu celular, Senhor. Pode sondar o meu namoro. Pode sondar os meus relacionamentos. Pode entrar em cada área da minha vida. É muito perigoso orar isso. Pedro, só para orar, um novo fluir acontece um tempo a sós com Deus. É uma oração perigosa de se fazer. A segunda oração muito perigosa de se fazer também não foi feita numa grande conferência. Ela foi feita por Maria, no encontro com o anjo, quando ela diz, eu me rendo. Seja feita a tua vontade sobre a minha vida. É a de Maria, a mãe de Jesus. É uma oração muito perigosa. A gente cantou aqui. O Senhor tem a preeminência, o Senhor seja o primeiro. Mas você está realmente rendido ao Senhor? Maria disse, eu me rendo. É muito perigosa essa oração, irmão. Você tem coragem de fazê-la hoje? Você já imaginou que Deus mudou a agenda de um adolescente de 16 anos? E ela disse, eu me rendo. Porque para nós hoje é até bem legal ver a história do Natal. Mas você imaginou uma menina de 16 anos chegando para os seus pais dizendo assim, pai, mãe, eu queria contar uma notícia para vocês. Pai, que foi, filha querida? Ela é prometida, noiva de José. E ela chega para os pais e diz, eu estou grávida. Mas fiquem tranquilos, porque é do Espírito Santo. Imagine as vizinhas jararaca de Maria. Porque tem, em todo lugar, lá também tinha. Agora, que história é essa da Maria falar que está grávida do Espírito Santo? Que história é essa? Você parou para pensar, uma menina de 16 anos, adolescente, camponesa, chega do nada e diz que está grávida do Espírito Santo, mas a Bíblia diz que ela estava rendida a Deus. E é por isso que a vida, a história, a caminhada, a jornada de José e Maria é uma jornada diária pelo sobrenatural. Porque quem quer fluir nisso, precisa estar disposto a pagar um preço a sós com Deus, dedicar um tempo a sós com Deus, e dedicar também dizer, eu me rendo. Você pode dizer hoje, me sonda, eu me rendo. Mas tem outra oração muito perigosa. Também não foi feita muito ao público não. Ela foi feita sozinho. É a de Isaías. Envia-me a mim, ele disse. As 3 orações mais perigosas da Bíblia de se fazer não foram feitas em público. Elas foram feitas sozinhas. A maior mudança na história da igreja primitiva não aconteceu no culto de Pentecostes, ela aconteceu em Atos 10. É quando a igreja sai das 4 paredes de fato. É quando a igreja sai do território judaico de fato e começa a ir pregar aos gentios. Ou seja, eu creio muito nisso. Deus está nos colocando numa nova estação e nós precisamos ouvir, cada um de nós, o que Ele tem para nós individualmente. Por quê? Porque a oração transforma o nosso interior, transforma a nossa vida, transforma a nossa agenda. E olha, esse texto também nos dá um negócio incrível. Quando de verdade nós estamos tendo esse tempo com Deus, Deus manda um mapa completo, a direção completa. Se você ler Atos 10 bem calmamente, você vai ver que Cornélio está orando numa outra cidade chamada Cesareia, e Deus dá para ele o endereço de Pedro, o nome da rua, o número da casa que ele está, onde ele está hospedado. E diz, manda buscar o cara lá. Para um fluir do Espírito no novo tempo, você precisa dedicar tempo a sós com Deus. Se você quer fluir num novo tempo, eu preciso lhe dizer, não tem fórmula mágica. Não tem método mágico. Porque nós amamos métodos e fórmulas que transformam tudo bem rapidinho, na velocidade que é a nossa geração. E não existe fórmula mágica. Se você quer fluir num novo tempo, você vai ter que ouvir sozinho,
no seu quarto, na sua casa, no seu carro, porque o templo secreto não é um lugar. Muita gente acha que o lugar secreto é um lugar físico. E eu vejo um monte de gente, eu tenho que construir um lugar físico para eu orar. Não, o lugar secreto é o seu carro, é a sua noite, é a sua de manhã, é de tarde, onde você estiver, que você pode estar. E Deus vai fluir num novo tempo na sua vida a partir disso, amém? É a primeira coisa que a gente vê na vida de Pedro. É a primeira coisa que a gente vê nesse novo tempo. A segunda é essa: para você fluir no Espírito nesse novo tempo, nessa geração confusa. Número 2, não despreze nenhum tipo de pessoa. Não despreze nenhuma pessoa. Se você quiser fluir num novo tempo com o Espírito Santo, não despreze nenhuma pessoa. Cuidado com as suas medições. Cuidado com os seus julgamentos. Sabe por que isso aconteceu aqui? Olha o que diz Atos 10, 34 e 35. Olha aqui, olha Pedro. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. O que Pedro entendeu, o que Pedro aprendeu, é que Jesus usa quem Ele quer, e muitas vezes as pessoas menos prováveis no nosso caminho. São as pessoas que nós menos imaginamos. Então não despreze ninguém, porque Pedro, como bom judeu, se você ler aí, você vai ver assim, Pedro vai dar essa declaração em Atos 11: eu nunca tinha entrado na casa de quem não é judeu. Inclusive, para você ter uma ideia, ele é chamado em Atos 11 na liderança da igreja, e a liderança da igreja de Jerusalém pergunta: Pedro, como é que você entrou na casa de um cara que não é judeu e comeu com ele? Por quê? Porque os gentios era considerado, um dos nomes dos gentios para os judeus era cão. Eles eram considerados como cães. Então a liderança da igreja chama Pedro e diz assim: Pedro, como é que tu entrou na casa desses cachorros? Sabia? Literalmente é isso. Aí vai ver o que Pedro diz. Ele diz: o Espírito Santo me mandou entrar lá. E vocês não têm noção, quando eu entrei lá, o Espírito Santo que batizou a gente há 10 anos atrás, batizou eles também. E desceu sobre eles também. Por quê? Porque o reino de Deus não são os nobres, os ricos, os pobres, os brancos, os negros. O reino de Deus não é grego, não é brasileiro, não é judeu. O reino de Deus é todo aquele que crê em Cristo e se rende a Ele. O sangue de Jesus nos purifica, somos uma só família, um reino espiritual. Não é isso. Então não despreze nenhum tipo de pessoa. Porque muitas vezes nós perdemos o fluir de Deus porque Ele vem num pacote que a gente não gosta. E o pacote que a gente não gosta às vezes é uma pessoa que chega na igreja e diz: nossa, aquela pessoa, nossa, mas olha aquele irmão, tu nem conhece. Você nunca viu ele, mas você já estereotipou todo ele, dizendo: esse aqui deve ser assim, ela deve ser chata, ela deve ser isso aqui, ela deve ser isso aqui, ela deve ser isso aqui. Pedro fez isso aqui, mas eu lhe digo claramente: não se surpreenda que nesse novo tempo Deus vai usar muita gente improvável. Não se surpreenda que nesse novo tempo o fluir do Espírito virá a partir de pessoas muito improváveis. Porque os judeus achavam que o poder era só para eles, que Jesus era só para eles. E aqui nesse texto Pedro aprende: Deus agora, olha o que Pedro diz: eu estou vendo que Deus não fez acepção de pessoas, o mesmo que fez conosco, está fazendo com todo mundo. E na verdade Jesus já tinha ensinado isso para eles. Você já leu o Evangelho de Jesus segundo João? Capítulo de número 4, Jesus entrando em Samaria para conversar com a mulher samaritana. Você já leu esse texto? É Jesus começando uma igreja num lugar improvável com uma pessoa improvável. Sabia disso? Nenhum judeu, nenhum religioso, nenhum político pisava em Samaria, porque eles tinham uma rixa. E Jesus vai propositadamente a Samaria. E quando ele para no poço para beber água, tem uma samaritana. E ela começa uma conversa que passa por uma discussão para saber quem é mais importante na religião. E o que eu acho incrível é que Jesus tinha mandado os discípulos para a cidade, e a Bíblia vai dizer que Jesus conversa com ela e faz uma pergunta para ela: chama o seu marido e vem aqui. Deixa eu lhe dar uma palavra. Você começaria a nova igreja em Samaria com a samaritana?
Porque praticamente, irmãos, a samaritana era a Gretchen de Samaria. É verdade. Ela era a Gretchen de Samaria. Porque a Bíblia vai dizer que ela já tinha tido 5 maridos e o homem que ela estava não era o marido dela. É a Gretchen de Samaria. Tu começava uma nova igreja, uma nova célula, um novo evangelismo, um novo campo com a Gretchen. Fala sério. Fala para mim que você começava, mas Jesus começou. Jesus não foi distribuir folheto, Jesus não foi fazer discussão teológica em Samaria. Pelo contrário, enquanto ela quer ficar no pátio da religião, ele mergulha no pátio da profundidade e diz, traz o seu marido. E a partir dali, a Bíblia vai dizer, João 4, que toda a cidade se converte ali. Ou seja, nós precisamos entender isso aqui. Cada vez mais, a igreja precisa entender que há pessoas, chaves que Deus vai colocar na nossa vida. Se você quer fluir num novo tempo, não despreze nenhum tipo de pessoa, porque talvez essa pessoa é a chave, é a conexão para o novo caminho, para o novo fluir, para o novo tempo, para uma nova estação, porque Cornélio é a conexão para a nova estação. Eu acho isso extraordinário. Deus pega um italiano, Deus pega um romano, Deus pega um centurião, Deus pega o cara que estava matando os judeus, porque ele é centurião romano, ele cuida de guarda, e os guardas romanos matavam os judeus. E Deus pega esse cara para fazer um novo ciclo com a igreja. Então, abra os seus olhos espirituais para você entender que Deus pode colocar pessoas diferentes, porque Ele está trazendo um novo fluir. E se vocês querem fluir no novo espírito, num novo tempo, vocês não podem desprezar ninguém. Eu tenho visto isso seguidamente no nosso ministério. É cada gente doida que Deus põe no meu caminho. É cada Gretchen, é cada Fábio Júnior, é cada um desses aí, que é uma loucura. Mas eu tenho começado a perceber que como eles trazem ciclos novos do Espírito Santo sobre nossa vida. Terceiro lugar, deixa eu correr aqui, para fluir no Espírito nesse novo tempo. Terceiro, esteja aberto para o novo de Deus. Deixa eu lhe perguntar, você está aberto para o novo de Deus? Vocês estão aqui, o pastor acabou de anunciar o ano do fluir. O fluir de Deus vai trazer algo novo. Até porque o nosso Deus é um Deus de coisas novas, amém? Ele diz, eis que estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Não vivam mais no passado, Isaías 43. Uma coisa nova. Espere e esteja aberto para o novo de Deus na sua vida. Quem quer fluir no Espírito, precisa estar aberto para o novo de Deus. E Deus tem sempre algo novo para uma nova estação. Esse tempo novo, Deus vai fazer coisas novas. Olha o que diz, Atos 10, 45 até 48. Olha o que diz. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados. Olha aqui. Os judeus convertidos ficaram admirados. Por quê? O dom do Espírito Santo foi derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar água impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles mais alguns dias. Olhe para mim. O líder precisa aprender a se adaptar, a mudar e estar aberto para novos ciclos de Deus na sua vida. Se você quer fluir num novo tempo, você tem que estar aberto para o novo de Deus. Você percebeu o que aconteceu aqui? Nós temos uma regrinha, irmãos. A nossa regrinha é, a pessoa vem à igreja. Se desce, já era para vir de terno, gravata, convertidinha, nos nossos estereótipos, mas não vem. Aí ela se converte, aí ela batiza nas águas. Você percebeu que aqui foi tudo de ponta cabeça? Foi tudo o contrário. Pedro chama os irmãos da liderança, foi com ele e diz, gente, tem alguma coisa errada aqui. Os caras receberam o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. O que nós vamos fazer agora? Porque Deus estava fazendo uma coisa nova. Repete comigo, uma coisa nova. Diferente. Não tinha acontecido ainda. E então isso é mais incrível ainda. Sabe o que eu acho mais incrível ainda? É porque que Deus mandou chamar Pedro a 40 quilômetros de distância. Porque onde Pedro está em Jope, até Cesareia dá 40 quilômetros de distância. Cerca de 2 dias caminhando a pé. 40 quilômetros de lá. Mas se você ler na sua Bíblia no capítulo anterior, Atos capítulo 8, versículo 40, você vai ver uma coisa incrível. Filipe, o evangelista, que tinha filhas que profetizavam, sabe onde ele estava? Em Cesareia. Eu lhe pergunto,
Por que Deus manda chamar Pedro a 40 quilômetros de distância? Se Filipe, que era o cara da época, estava fazendo milagres, sinais, o cara estava na unção, estava no manto. E Deus mandou chamar o Pedro. Em vez de usar o Filipe, porque Deus gosta de confundir, gosta de complicar, fazer mais difícil. Não, é porque Deus não estava mudando a dieta de Pedro. Deus estava mudando toda a mentalidade de Pedro, toda a teologia de Pedro. O que eu vim aqui lhe dizer é que talvez Deus vai ter que fazer uma reciclagem com você. Mudar toda uma mentalidade que você já construiu, que você já fez, para que Ele possa fazer algo novo. E eu vou além. O que foi que o novo fluir do Espírito fez com Pedro? Primeira coisa, olha a primeira coisa. O que foi que o fluir do Espírito fez com Pedro? Primeiro, rompeu com as estruturas religiosas dele. Rompeu com todas as regrinhas religiosas de Pedro. Acabou com tudo. Desmoronou tudo. Batizou no Espírito Santo antes de batizar na água. O que ele fez? Ele mudou tudo. Tome cuidado para você não limitar o agir do Espírito Santo na sua vida. Tome cuidado para você não limitar o agir de Deus no ministério. Tome cuidado para você não limitar o agir do Espírito na igreja. Porque uma estrutura religiosa rígida aborta o novo tempo e o fluir de Deus na nossa vida. Se a gente continuar com estruturas religiosas rígidas, nossos métodos, a gente vai abortar o que Deus tem para nós no novo tempo. Foi a primeira coisa que ele fez aqui. A segunda que ele fez foi, apresentou um novo método. Pedro estava acostumado, batiza nas águas, batiza no Espírito Santo. O Espírito Santo veio e diz, Pedro, eu vou apresentar um novo jeito. Batiza no Espírito Santo, depois batiza nas águas. E terceiro, conduziu ao crescimento. Porque o novo de Deus sempre traz crescimento. Eu não estou falando de crescimento numérico só. Eu estou falando de crescimento espiritual, estou falando de crescimento emocional, estou falando de crescimento em todos os níveis. Olhe para mim, por favor. Porque Deus não está comprometido com o seu conforto. Deus está comprometido com o seu crescimento. Pedro já era o apóstolo famoso, o líder da igreja, estava de boa no trono da igreja em Jerusalém, e Deus não estava comprometido com o conforto da igreja, estava comprometido com o crescimento da igreja. Então ele tira Pedro de Jerusalém e diz, bora para Cesareia, bora para o meio dos gentios, bora para um novo território. E aí, meu irmão, teve problema, teve crise. Por quê? Porque a igreja é um organismo vivo que se adapta a novos tempos rapidamente. O problema da igreja, sabe qual é? Eu digo para você, a gente, os líderes. Nós é que temos dificuldade em nos adaptar ao novo que Deus está fazendo. É Pedro que briga com o Espírito e diz, não vou comer, não vou matar, não vou comer, não vou matar. Deus está querendo fazer algo novo, você diz, não vou, não quero, não avanço. Não é a igreja, porque a igreja em si é um organismo vivo, que se adapta, que flui aos novos tempos. Mas nós às vezes é que bloqueamos isso. Então, todo o fluir do Espírito, pastor Fernando, traz crescimento em todos os níveis. Se preparem esse ano para Deus tirar a gente da estagnação, da paralisia, do conforto, das coisas comuns. Deus vai tirar vocês disso e colocar vocês num novo tempo. Faz parte. É só você ver, queridão, 10 anos atrás, pegue 10 anos atrás. As mensagens de alguns pastores há 10 anos atrás. As mensagens de alguns pastores há 10 anos atrás era essa aqui. A internet é o 666. Vai levar você para o inferno. Vai roubar a sua fé. Vai destruir sua família. A internet vai matar você. Não tem internet, não tem TV a cabo. Fuja disso. 10 anos depois, esses mesmos pastores estavam dizendo, bem-vindo ao nosso culto online. Entendeu? O que foi isso? Demoraram, e às vezes a gente demora demais para perceber que Deus está fazendo algo novo. Então, querido, você está aberto para o novo de Deus na sua vida? Você está realmente aberto para o novo de Deus para o seu ministério? Porque tem gente que está na igreja e ele se apega tanto a cargo, a função, que ele não está aberto. Deixa eu dar essa palavra, talvez é para alguém aqui. Porque a gente está na igreja de Cristo e a gente se apega a um ministério, a um cargo, a um lugar, a uma posição, a um microfone. E chega uma pessoa tão boa quanto você, ou boa parte das vezes melhor que tu, irmão. Verdade, irmã? E aí você não quer largar, você não quer abrir espaço, você não está disposto a crescer, a avançar, porque você acha que aquele lugar é seu. Um dia eu vim pregar numa igreja aqui em São Paulo, pastor, na Moca. E eu cheguei muito mais cedo, porque eu moro no interior, para vir para São Paulo, saio bem mais cedo. E
pouquíssimas pessoas me conheciam na igreja, quase ninguém me conhecia na igreja. E aí eu cheguei bem mais cedo e sentei assim, na primeira cadeira que estava assim, ó, na igreja, uma poltrona, uma igreja bonita, cheia de poltronas, parecia um negócio top. Sentei lá na primeira cadeira e fiquei de boa, na minha. Não tinha chegado pastor, não tinha chegado ninguém. Eu estou ali orando, lendo minha Bíblia, estou lá normal. Daqui a pouco chegou uma irmã. A igreja inteirinha está vazia, inteirinha. Ela bateu nas minhas costas e disse assim: sai daí, porque esse lugar é meu. Eu sento aqui há 60 anos. Eu disse: sem problema, irmã. Saí da cadeira, fui para o lado, de boa. E eu fiquei ali. Quando começa o culto, começa o louvor, o pastor me chamou para pregar. A irmã estava na minha frente, na primeira cadeira. Ela não sabia se ela... Mas você sabia que tem gente que é assim? A igreja não é um lugar de donos. A igreja é um lugar de servos. Nós não temos lugar cativo. Se você está firmado na sua igreja local, deixa eu lhe dar uma palavra. Seu compromisso principal é com Jesus, o Senhor da igreja, com a sua igreja, mas não com um cargo, um ministério, porque você pode ir para lá, pode ir para cá, você pode servir as crianças, você pode ir para... O ano passado nós tivemos uma transição louca na nossa igreja. O meu pastor de jovens, que está comigo há 20 anos, foi ser pastor dos idosos com mais de 60. É um negócio maluco. Porque na nossa igreja ninguém tem cargo. Não tem cargo. O compromisso é com o Senhor e com a igreja. Onde Deus vai pôr pode ser, depende, não sei. Ele começou a pregar para os jovens na igreja, ia pregar todo sábado para os jovens. Ele me chamou um dia, foi na minha sala um dia e disse assim: Eduardo, eu estou com um problema. Eu disse: por quê? Falou: eu acho que eu estou passando mal. Eu acho que eu estou tendo um problema de saúde, porque eu estou pregando de sábado à noite para os jovens e eu só vejo gente de cabeça branca. Todos os jovens têm cabelo branco. Deus estava transicionando ele, porque a gente não tem um lugar, uma posição. Deus é um Deus de ciclos. Deu para entender? Quarto, anote aí. Para fluir no Espírito, num novo tempo, nesse novo tempo. Quarto, olha isso aí. Leia comigo, por favor. Lembre. Todo mundo junto. Você quer fluir no Espírito num novo tempo? Todo mundo junto. Lembre. Você quer ver? Atos 10, 25 e 26. Olha esse texto, gente. Quando Pedro ia entrando na casa, olha só. Pedro viaja 2 dias, está entrando na casa de Cornélio. Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus. Fazendo o quê? Olha, lê o texto com cuidado. Pedro chega na casa, olha para você ver o tamanho do apóstolo Pedro 10 anos depois do Pentecostes. Ele chega na casa, o que o Cornélio faz, irmãos? Se dobra, se prostra e adora quem? A Deus. Ele está adorando quem? Pedro. Mas Pedro o fez levantar-se dizendo o quê? O que Pedro diz para ele? Levante-se, porque eu sou homem igual a você. Até porque Pedro já tinha tomado um tombinho mais ou menos uns anos atrás. Ele aprendeu que o verdadeiro líder é um servo e não uma celebridade. E isso é um problema na nossa geração dos likes e das aparências. Agora tem um negócio novo nas igrejas. Tudo tem que ser instagramável. Que praga é essa? Foi um irmão lá na igreja e disse: pastor, isso aqui não está instagramável. Eu disse: que praga é essa, irmão? Que diabo é esse aí? Que tem que ser instagramável. A igreja tem que ser bíblica, pastoral. Agora instagramável eu não sabia. Sabe qual é o nosso problema? É porque Deus não nos chamou para sermos famosos. Deus nos chamou para sermos servos fiéis. Mas tem muito líder que está se embriagando com essas coisas. Se embriagando com tudo isso. E se esquecendo que Jesus não deixou para nós um terreno pago no céu, não deixou para nós uma saúde inabalável, não deixou para nós algumas garantias aqui na terra, não deixou para você a promessa que você vai ser rico. Sabe o que Jesus lhe deixou? De fato, sabe o que Jesus deixou no Evangelho? Uma toalha e uma bacia. Esse é o legado de Jesus, porque no seu último culto, presta atenção, Lucas 22, Mateus 26, o último culto de Jesus antes da cruz. A Bíblia diz que depois da ceia, repete comigo, depois da ceia.
Dependendo você da versão que você lê, mas a mais antigona, corrigida, vai dizer depois da ceia. Outras vão dizer logo após, mas a mais antigona vai dizer depois da ceia. João capítulo 13. Depois da ceia, qual é a ceia, irmãos? A última ceia, aquela lá que tu vê nas fotos, os 11, os 12 lá, aquilo lá. A Bíblia diz, depois da ceia, Jesus pegou uma toalha e uma bacia. Por que depois da ceia? Um dia eu fiquei me perguntando, por que depois da ceia? Por que Jesus lavou os pés dos discípulos depois da ceia? Sabe por quê? Porque Jesus queria dar uma informação importante para ele. Porque tudo que Jesus fez emitiu um sinal, um princípio. E Jesus lavou os pés deles depois da ceia para ensinar que o que você faz depois da ceia é mais importante que o que você faz na ceia. Que o que você faz na segunda depois do culto é mais importante do que o que você faz no culto no domingo. Porque tem gente, meu irmão, que o culto dele é extraordinário no domingo, mas a segunda dele é demoníaca, satânica. Mas no domingo é anjo sobe, desce, o céu descer, o anjo, sei lá como é que é a música. Mas enfim, olha como Jesus é lúcido, olha como isso é claro. Depois da ceia que ele lava os pés dos discípulos para dizer, a espiritualidade minha do domingo se revela na minha segunda, na minha terça, na minha quarta, no meu trabalho, na minha faculdade. E Jesus está ensinando que ele deixou para nós uma toalha e a bacia. E nós estamos cheios de coisas do evangelho hoje. A gente pega espada, a gente pega escudo, mas não pega a toalha, mas não pega a bacia. E se você quer fluir no Espírito, deixa eu lhe dar uma palavra. Esteja entre as pessoas. Olha que coisa. Pedro está indo fluir para um novo tempo, uma nova estação. Não sei se você está entendendo o tamanho da dimensão. 2000 anos depois nós estamos aqui porque Pedro saiu de Jope, irmãos. Você só está aqui hoje porque Pedro saiu daquela laje e foi para a casa de Cornélio. Porque Cornélio é o primeiro convertido fora do povo judeu. Primeiro. Ou seja, é dali que o evangelho vai para a Europa. É dali que o evangelho vai se multiplicar. E é de lá que vai chegar até a gente. Então tem tudo a ver isso conosco. O que a Bíblia está nos ensinando é que se você quer fluir no Espírito no novo tempo, esteja entre as pessoas. Esteja entre o povo. Pegue a sua toalha. Pegue a sua bacia. Esteja de casa em casa. Como um escritor disse, ande com as pessoas para conhecer os problemas delas e ande com Deus para resolvê-los. Você quer fluir com Deus? Esteja no meio de gente. Porque tem gente que quer fluir com Deus só no altar. E no altar que tem que ter a sala VIP, a uva não sei o que, a água não sei o que lá, o café não sei o que lá, da Colômbia, não sei da onde, tem que ser do bom, o não sei o que lá. Ele quer fluir só do altar. E a Bíblia diz que o fluir do Espírito numa nova estação não começou no altar, começou numa casa de gente que era considerada cão. E Pedro foi lá lavar o pé dos caras, e o Espírito Santo desceu ali. Eu quero lançar essa palavra profética sobre você hoje. Você vai entrar em casas que ninguém entraria, e Deus vai visitar, vai tocar, porque você decidiu lavar o pé de gente que ninguém lava o pé. É isso. É só isso, igreja. A gente está querendo um monte de coisa, e daí Jesus diz, lava os pés deles. Aliás, João 13, Jesus termina, assim como eu fiz a vocês, façam vocês com os outros. O que Jesus ensinou no lava-pés? O que Pedro ensinou com isso aqui? Pedro levantou o cara e disse, eu sou homem como você. O que eles ensinaram para nós? Uma palavrinha-chave, chamada humildade. Foi isso que eles ensinaram para nós, humildade. Pedro aprendeu o que é humildade com Jesus, manso e humilde. E a gente tem uma ideia corrompida sobre humildade. A gente acha que humildade tem a ver com relação social, com o dinheiro que eu tenho, a roupa que eu uso, o carro que eu dirijo. E às vezes a gente tem até umas frases, jargões evangélicos. Olha como aquela irmã é humilde, olha como ela é simples, ela vai de havaiana na igreja. Porque a gente linkou humildade com pobreza ou com esse sinal. E na verdade humildade não tem nada a ver com isso. O Jesus ensinou que humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si e mais nos outros. Agora deixa eu fazer, eu estava anotando esses dias em casa, aliás eu fiz isso com o nosso time lá de música, um tempo atrás, aí, antes do final do ano. Quais os sinais de que alguém está andando em humildade? Olhando para Jesus, quando eu olho para Jesus, quando eu olho para a Bíblia, quais os sinais? Como é que eu sei que um irmão, uma irmã e eu mesmo estou andando em humildade? Como é que eu sei isso? Eu trouxe aqui
Coisa que eu fui anotando e falei lá pro louvor. Você quer saber se você é humilde ou não? Primeira coisa que você tem que saber, você é ensinável? Você tem um coração ensinável? Ou você já sabe tudo? Ou você vem à igreja e diz, nossa, o pastor está pregando nesse texto de novo, eu já ouvi umas 25 mensagens nesse texto. Rei Arthur, o fundador do McDonald's, disse, quando o homem fecha o coração para aprender, o seu próximo estágio é apodrecer. Eu sinto lhe dizer que tem crente apodrecendo nas igrejas, porque eles perderam o coração ensinável. Gente humilde é ensinável. Eu acabei de falar, Jesus vai a Samaria, ele não chega ensinando, ele chega ouvindo. Parece que a mulher que está dando uma palestra para Jesus, tu já leu João 4? Vocês adoram lá em Jerusalém, nós adoramos nesse monte. Ela está dando uma palestra para Jesus. Você é ensinável? Você quer saber se alguém é humilde? Você pode ser corrigido sem defender-se a si mesmo? Ou quando alguém vai te corrigir, mostrar algum caminho, você vai para a defensiva. Você quer saber se você é humilde? Você pode ser corrigido sem ficar se defendendo. Terceiro, você quer saber se você é humilde? Aliás, olha o que disse o Cote. Se você quer avaliar a maturidade espiritual de uma pessoa, veja como ela reage à correção. Você quer avaliar um crente, ver como ele reage à correção. Porque tem crente, o pastor Fernando chega para nós e diz assim, pastor, eu sou muito transparente. Tu já recebeu gente assim, eu já recebi um monte. Ele diz assim, eu sou muito transparente, o senhor pode ser sincero comigo. Pode dizer o que o senhor quiser. Eu quero que fale, eu gosto que fale. Se o senhor me vê que eu estou errando, estou num caminho meio torto, eu gosto que fala para mim, pastor. Aí o cara faz alguma coisa errada, você vai falar com ele. Quem ele vira? O bicudinho da igreja. Vira o crente bicudinho da igreja. Não é você não, Rafa. Só uma mera coincidência do nome. É bicudão. Ô gente, ele vira o bicudinho da igreja. Aliás, eu sempre digo lá, sabe o que ele faz? Ele se inscreve no ministério do canto. Sabe qual é o ministério do canto? Não é o do canto que os irmãos cantaram, é de ficar no canto da igreja reclamando de tudo e de todos. Tem um monte de crente inscrito no ministério do canto, porque ele não é ensinável. Você quer ver qual sinal de alguém está em humildade? Você se alegra quando os outros são celebrados e prosperam? Você é humilde? Você quer saber se alguém é humilde? Ele se alegra quando alguém prospera? Ou ele começa a dizer para a irmã Joana, tu viu aquele irmão de novo, trocou de carro de novo. Não é possível, ele deve estar fazendo alguma coisa. Será que ele não está vendendo droga, fazendo alguma coisa, irmã Joana? O cara está prosperando muito. Você celebra com a prosperidade dos outros? Você celebra com o crescimento dos outros? Porque gente humilde celebra o crescimento e o progresso dos outros. Jesus fez isso. Olha Jesus, vocês vão e vão fazer obras maiores do que a que eu fiz. Olha o líder falando com seus discípulos. Podem fazer obras maiores. Tem líder que ele não quer que o discípulo dele cresça, porque assim, será que ele vai tomar o meu lugar? Aí alguns ainda vão mais longe, dizem assim, eu não vou ensinar tudo para ele, que se eu ensinar ele toma o mesmo lugar. Aí ele retém. Você celebra o crescimento dos outros. Quarto, não existe trabalho pequeno demais para você. Quarto sinal de alguém que é humilde, não tem trabalho pequeno demais para ele. Porque Jesus foi fazer trabalho de escravo ao lavar os pés dos discípulos, porque para Jesus não tinha trabalho pequeno demais. Agora tem uns crentes que dizem, tá bom pastor, eu sirvo na igreja, mas só se for no domingo à noite. Tem café, tem lanche, tem ajuda de Uber, pastor? Mas eu vou ser o principal? Não, mas eu queria servir na igreja, mas esse trabalho, não, eu queria um negócio mais, não tem um negocinho melhor não? Tem algum trabalho pequeno demais para você? Porque quem está aos pés do Senhor, quem é líder servo, não é celebridade, não tem trabalho pequeno demais para ele. É passar o pano na igreja, amém, eu estou aqui. Não tem os faxineiros, tem que limpar banheiro, amém, eu estou aqui. Não importa. 5, eu vou correr aqui, porque meu tempo acho que já está estourado. Cadê o cronômetro daqui, gente? Olha lá, já está, lascou. 5, você não está sempre certo. Você quer saber se você é humilde? Você está sempre certo? Pergunta para sua esposa, isso aí ela já vai dizer logo, né? 6, você naturalmente procura conselhos de outros, sinal de humildade. Depois eu vou deixar isso aqui, o pastor vai entregar para vocês a apresentação, tá? 7, sinal de humildade de alguém. 7. Ixi, não foi não, até travou o negócio aqui. Passa aí, meu irmão, para mim. 7. Bem o número da perfeição falhou, pastor. 7. Não vai.
Se puder mudar aí, muda você. Para o 7, pode ir mudando você, porque aqui não está indo não. Mas eu falo daqui, ó. 7. Livremente você admite suas imperfeições, falhas e erros. Você admite suas imperfeições livremente? 8. Você se esforça para ajudar outros a ter sucesso. 9. Você fica ofendido facilmente. Você é crente vidrinho. Você é crente, esse tipo de crente, qualquer coisa te ofende, qualquer coisa te prejudica. Eu amo pregar, prego muito na nossa igreja sobre Maria, a mãe de Jesus. Tem uma coisa em Maria que eu acho top. Maria não era vidrinho. Meu irmão, está no casamento em Caná da Galileia. Ela chega para Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Jesus diz para ela: o que eu tenho com você, mulher? Se fossem uns crentes de hoje, ele ia embora do casamento, fazia uma sacolinha com coxinha, pegava uns refri na saída e vazava. Sabe o que Maria faz? Vai para os empregados da festa e diz: tudo que ele mandar vocês fazem. Porque ela não era vidrinho. 9, você fica ofendido. 10, você é grato. 11, você vive só no senso de direito. Você ora realmente ou você só fala que ora? 12. 13, isso, se você puder pôr aí, 13, sinal de quem anda em humildade. 13, você é rápido em perdoar e não guarda rancor. E o 14, só para terminar, você está confiante em quem você é e se contenta com quem você não é? Sinal de humildade. Você é confiante em quem você é e também está contente com quem você não é, porque você não foi chamado para ser igual a ninguém. Porque essa é uma das tragédias dos nossos dias, o ministério da comparação. Então, se você quer fluir no Espírito, lembre-se, o líder é um servo e não uma celebridade. 5, vou correr mesmo agora. Para fluir no Espírito nesse novo tempo, faça de Jesus a sua principal mensagem. Um povo, uma igreja, um ministério que quer fluir no Espírito nesse novo tempo, nessa nova estação, Jesus tem que ser sua principal mensagem. Olha o que Pedro diz, Atos 10:36. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas da paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Se você ler Atos 10, o sermão de Pedro na casa de Cornélio, eu lhe resumo. O sermão de Pedro na casa de Cornélio é a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. Pedro chega na casa de Cornélio, o que ele fala? Jesus, 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 Jesus. A gente está na igreja hoje, a gente tem que falar uns negócios diferentes para o povo vir. Está cheio de gente, mas tem que ter uns negócios diferentes. E sabe o que tem que ter? Jesus, 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 Jesus. Qual é a mensagem que transforma, que quebranta, que salva, que cura, que liberta? Jesus, Jesus, Jesus. Agora nós estamos tendo, meu irmão, um monte de gente, um monte de pregador. E essa é a parte que eu sou mais crítico, que pega o púlpito, os 40 minutos que a gente tem no domingo, 50. Eu que tenho 4 vezes 50 minutos todos os domingos para falar com milhares de pessoas. E às vezes o cara sobe no púlpito e ele fala mais de política do que de Jesus. É 45 minutos falando de Bolsonaro, Lula, não sei o que, esquerda e direita, e 5 falando de Jesus. Que igreja vai fluir no espírito desse jeito? Só se for no espírito do Lula, do Bolsonaro, da cambada toda. Porque se nossa esperança estiver na política, nós estamos lascados, irmão. Não me importa se você é de esquerda ou de direita, na verdade, o sistema de governo, aqui o governo romano era opressor. Mas Pedro pregou Jesus, 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 Jesus. E gente é salva, gente é batizada, gente é curada. A sombra cura, tudo cura. O mover vem, porque tem Jesus. Então, meu irmão, faça de Jesus a principal mensagem. Não é a gente, não é a nossa estrutura, não é uma igreja, não é uma religião. Religião complica, Jesus simplifica. Então simplifica, entrega Jesus, anuncia Jesus, mostra Jesus e o fluir vai vir, amém? 6, para você fluir no Espírito, no novo tempo, nunca perca a dependência do Espírito Santo. Nunca perca a dependência do Espírito Santo. É o texto que eu comecei lendo. Enquanto Pedro, Atos 10:44. Enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos, os batizando. Olha que interessante isso. Você se parou para pensar? O Espírito Santo interrompe Pedro pregando e batiza todo mundo no Espírito Santo. A Bíblia, o texto está, olha o texto. Enquanto Pedro ainda estava... Então Pedro estava no meio da pregação e o Espírito Santo já fez o quê? Vrum. Derramou sobre todo mundo. Mudou tudo. Aliás, Pedro é o único homem na Bíblia que teve a sorte,
ou a dor de ser interrompido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Há 3 episódios na vida de Pedro. Ele foi interrompido pelo Pai, pelo Filho e agora aqui pelo Espírito Santo. É verdade. Lá na transfiguração, ele está no monte. Ele diz: Jesus, vamos fazer umas tendas aqui. Deus, o Pai, barada do céu: você está doido, filho? Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aí ele está em casa. Jesus está em casa. Pedro é interpelado pelos fariseus. Você não paga imposto, vocês são tudo safado, não sei o quê. Que Jesus é esse que não paga imposto? Ele volta correndo para entrar em casa. Você já leu esse texto? Leia com cuidado. Quando ele entra correndo em casa, Jesus está em casa, diz a Bíblia. Ele entra correndo para falar, Jesus diz: vai pescar e pega a moeda para pagar o teu imposto e o meu. Pode ler na sua Bíblia. Ele nem fala nada, Jesus diz: pode pescar que já está lá o imposto. E aqui ele foi pelo Espírito Santo. Não perca a dependência do Espírito Santo. Meu irmão, se a igreja quer fluir no Espírito nesse novo tempo, a gente tem que sair do trono e deixar o Espírito Santo sentar no trono. A gente tem que deixar de colocar nas nossas caixinhas e deixar ele fluir livremente no nosso meio. Amém? E eu termino dizendo: se você quer fluir no Espírito nesse novo tempo, tenha a visão de conquistar novos territórios. Porque Atos 10 é uma conquista de território. Eu acabei de falar para vocês, Pedro está entrando pela primeira vez, pisando numa terra que não é de Israel. É a primeira vez. Atos 10, 20. Portanto, levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Atos 10, 24. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. É a primeira vez que Pedro está saindo do território judaico. E Cornélio é o primeiro convertido fora do povo judeu. Ou seja, esse texto que a gente está falando hoje é o evangelho saindo dos limites de Israel e começando a alcançar o território gentil, que logo depois vai chegar na Europa. É a primeira vez. Então Cornélio se torna o primeiro convertido fora do povo judeu e das terras judaicas. O primeiro da história da igreja. É o evangelho saindo das fronteiras de Israel para o mundo ocidental. É a primeira coisa que está acontecendo aqui. Primeira vez. Um fluir do Espírito nos dá novos territórios. Você está pronto para pisar em novos territórios? Você está pronto para chegar em lugares que você ainda não chegou? Uma creu aqui. Você está pronto para pisar em níveis e acessar níveis que você ainda não acessou? Porque um fluir do Espírito Santo em novo tempo vai nos dar território. Não estou falando de geografia, gente. Não estou falando unicamente, ainda que aqui é geográfico também, e Deus não tem problema com isso. O que eu estou lhe dizendo é que nesse ano de fluir, Deus vai pôr vocês em novos territórios. Territórios espirituais, territórios físicos, territórios nessa região, territórios no seu condomínio, novos territórios no seu prédio, novos territórios na sua família. Deus vai te pôr em novos territórios. Deus vai te pôr em novos territórios. Se você crê, porque eu creio muito nisso. Um fluir novo para um novo tempo. Amém? Vamos ficar em pé para orar? Quero orar com vocês. Olha, eu só li Atos 10, mas você precisa ler Atos 11, que é a conclusão dessa mensagem, sabia? Eu até deixei aqui uma pergunta: que tipo de líder é você? Atos 10 acontece tudo isso. Olha o reboliço que o Espírito Santo fez. Sabe como começa Atos 11? Atos 11 começa com Pedro sendo chamado na liderança da igreja para explicar o que estava acontecendo. Que negócio é esse de ir numa terra que não é nossa? Que negócio é esse de entrar numa casa que não é nossa? E eu digo para você, toda igreja tem 4 tipos de líderes. Primeiro, estou falando de Bíblia, estou falando de Atos 11. Primeiro tipo de líder de uma igreja é o líder que faz a coisa acontecer. É o líder que flui no Espírito e faz a coisa acontecer. É Pedro. Ele flui e deixa Deus fazer o novo. Segundo tipo de líder é o líder que ouve tudo o que está acontecendo. Atos capítulo 11 versículo 12 vai dizer: os líderes da igreja ouviram o que estava acontecendo. Tem gente que só ouve na igreja. Estou ouvindo que está acontecendo um negócio diferente lá.
Eu estou ouvindo o que está acontecendo. Tem líder que faz acontecer, tem líder que ouve o que acontece. Terceiro, Atos 11 vai nos ensinar outra coisa. Tem líder que critica o que está acontecendo. Claramente, Atos 11, 2 e 3 vai dizer: assim, quando Pedro subiu a Jerusalém e foi até a igreja, uns dos irmãos do partido criticavam. Está escrito na sua Bíblia, Atos 11, 2. Criticavam porque Pedro entrou na casa de um não judeu. Tem gente que faz acontecer, tem gente que ouve o que está acontecendo, tem gente que critica o que está acontecendo. Quarto, tem gente que ajuda a fazer acontecer. O próprio Atos 11 vai dizer: e levantaram um tal homem chamado Barnabé, que vai marcar um novo ciclo e ajuda o fluir de Deus. É um instrumento para o fluir de Deus nesse novo tempo. Então, querido, que tipo de líder é você? É o que faz acontecer? É o que ouve o que acontece? É o que ajuda a fazer acontecer? Ou é o que critica o que acontece? Vamos orar, feche os seus olhos. Quem crê que há um fluir para essa nova estação? Então eu queria convidar você a abrir o seu coração e dizer para ele: Senhor, me mostra o novo. Eu quero orar sobre isso hoje, com gente que está disposta a isso hoje. Realmente viver um fluir num novo tempo, porque os tempos são diferentes, irmãos, e a gente precisa fluir numa unção diferente, porque senão a gente não vai alcançar ninguém. Senão a igreja vai se resumir em pentear pelo de ovelha, e você não foi chamado para pentear pelo de ovelha. Eu quero dizer a você que Deus tem um fluir novo, e o fluir novo envolve gente se convertendo, gente de Cornélio vindo, é os cães vindo, todo mundo se convertendo. Na palavra original que ele estava usando aqui, é o evangelho chegando nas Gretchens de Jesus lá da época. Se você quer isso, levante sua mão e ore comigo. Pai, obrigado por essa manhã. Pai, de verdade, eu cremos, o Senhor tem um novo fluir para um novo tempo. Senhor, não nos deixe nos fecharmos tanto nas nossas coisas, nas nossas estruturas, nas nossas caixinhas, naquilo que construímos, e percamos o novo. Deus, nós queremos entrar na nova estação, nós queremos mergulhar nesse novo rio que está fluindo. Deus, eu oro por cada líder que está aqui, pastor, líder de célula, líder de ministério, não importa. Eu oro porque eu creio nisso. Há um fluir para um novo tempo de Deus. Eu creio que essa igreja vai fluir para novos territórios, novos lugares. E eu também creio que o Senhor vai levantar muitos improváveis. Há Cornélio surgindo ao redor de vocês. Deus me mostra hoje Cornélios, pastor, Cornélios surgindo, homens e mulheres de influência surgindo. Eles serão tocados, eles serão batizados, eles serão alcançados, e eles moverão essa igreja a um novo nível. Pai, eu oro agora por um fluir de um novo território físico, geográfico, espiritual.